Olá, enigmáticos! Não esqueçam de se inscrever no canal e se tornar membros para conteúdo exclusivo. Deixem um like e um comentário. Sua participação é muito importante para nós. Vamos ao conto. Joana sempre teve medo do escuro. Desde criança, a escuridão lhe causava calafrios, trazendo à tona os mais profundos temores. Quando ela e seu marido, Paulo, se mudaram para uma velha casa no interior, Joana não imaginava que esse medo infantil se tornaria um verdadeiro pesadelo. A casa, construída no século XIX, estava em péssimo estado, mas o casal decidiu restaurá-la, atraídos pelo preço acessível e pela beleza histórica do lugar. Desde o primeiro dia, Joana sentiu uma presença desconfortável. Os primeiros dias foram tranquilos, mas à medida que o trabalho de restauração progredia, coisas estranhas começaram a acontecer. Tudo começou com pequenas mudanças. Joana notava que objetos mudavam de lugar sem explicação. Ela deixava suas chaves na mesa da cozinha e as encontrava no banheiro. Inicialmente, achou que era distração. Porém, a frequência e a bizarrice das mudanças aumentaram. Uma noite, ao subir para o quarto, encontrou todos os quadros da sala virados para a parede. "Paulo, você mexeu nos quadros?" perguntou Joana, tentando esconder o nervosismo. Paulo negou e a expressão dele mostrava que estava tão perplexo quanto ela. Tentaram racionalizar, mas as mudanças continuavam. Depois de uma semana, as luzes começaram a piscar. Inicialmente foi apenas um piscar sutil. Joana pensou que era problema na fiação, dado o estado da casa. Mas durante uma tempestade, as luzes piscavam incessantemente e os estalos na madeira velha pareciam se intensificar. O medo de Joana aumentava cada dia. Uma noite, enquanto Paulo trabalhava no sótão, Joana ouviu algo que a fez gelar. O choro de uma criança. Era suave, mas claro. O som vinha do andar de cima. Subiu devagar, chamando por Paulo. "Você está ouvindo isso?" A expressão de Paulo mostrava que ele também ouviu. Resolveram investigar a origem do choro. Cada passo nas escadas rangia, aumentando a tensão. Chegaram ao sótão, mas estava vazio. O choro cessou assim que acenderam a luz. Voltaram para o quarto, tentando esquecer o episódio, mas o choro voltou, persistente, nas noites seguintes. Decidiram então investigar a história da casa. Descobriram que a propriedade pertenceu a uma família no início do século passado. A filha mais nova, uma menina chamada Clara, desapareceu misteriosamente e nunca foi encontrada. A história dizia que a mãe, desesperada, enlouqueceu e foi internada. O pai tirou a própria vida. Os acontecimentos na casa se intensificaram após essa descoberta. Objetos não só mudavam de lugar, mas eram arremessados. As luzes piscavam incessantemente e o choro da criança era constante. O casal chamou um eletricista para verificar a fiação, mas ele não encontrou nada de errado. Uma noite, Joana acordou com uma sensação estranha. O quarto estava escuro, exceto por uma luz piscando no corredor. Ao sair do quarto, viu uma sombra no final do corredor. Era uma figura infantil, com longos cabelos. A figura desapareceu assim que Joana tentou se aproximar. Paulo acordou com os gritos de Joana. "Eu vi ela! A menina!" Paulo tentou acalmá-la, mas sabia que não era imaginação. Ele também tinha visto sombras, ouvido o choro. Decidiram então buscar a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O especialista,
um homem chamado Dr. Henrique, chegou na tarde seguinte. Ele trouxe equipamentos e começou a examinar a casa. Há uma presença aqui, sem dúvida, disse após algumas horas. Algo muito forte, uma alma em sofrimento. Dr. Henrique sugeriu uma sessão para tentar se comunicar com o espírito. À noite, com velas acesas e a casa mergulhada em um silêncio tenso, eles iniciaram a sessão. Se há alguém aqui, por favor, manifeste-se, chamou Dr. Henrique. A resposta foi imediata. As luzes começaram a piscar e uma brisa gelada percorreu a sala. O choro da criança ecoou, mais alto e angustiado do que nunca. Clara, estamos aqui para ajudar. O que você quer? Perguntou Joana com a voz trêmula. De repente, a temperatura da sala despencou. Uma forma nebulosa começou a se formar no centro da sala, ganhando a forma de uma menina. Estou presa, disse a figura. Não consigo encontrar meus pais. Joana sentiu uma onda de compaixão. Como podemos ajudar você, Clara? A menina fantasma olhou para Joana, os olhos cheios de tristeza. Minha mãe, ela está aqui também. Ela não me deixa ir. A revelação foi chocante. Dr. Henrique explicou que precisavam libertar a mãe de Clara para que ambas pudessem encontrar paz. O especialista começou a recitar palavras de libertação, enquanto Joana e Paulo seguravam as mãos, criando um círculo de energia positiva. A casa começou a tremer e a forma de Clara desapareceu, substituída por uma figura mais alta e sombria. Vocês não a terão, gritou a figura, a voz cheia de rancor. Dr. Henrique continuou a recitar, firme. A forma lutava, mas lentamente começou a dissipar-se, deixando um grito de desespero. Quando a figura desapareceu completamente, a casa ficou em silêncio. O choro cessou e as luzes pararam de piscar. Clara reapareceu, mas desta vez sua forma era serena. Obrigada, disse antes de desaparecer em uma luz suave e brilhante. Joana e Paulo sentiram uma paz inexplicável. A casa, antes opressiva, agora parecia acolhedora. Dr. Henrique explicou que os espíritos finalmente encontraram descanso. Vocês libertaram uma alma em sofrimento. Agora a casa é só de vocês. No entanto, na noite seguinte à partida de Dr. Henrique, Joana acordou com um som familiar. Era o choro de criança, desta vez mais alto e angustiante. Ela saiu do quarto e, ao descer as escadas, viu que todos os quadros estavam novamente virados para a parede. Paulo, que vinha logo atrás, percebeu algo ainda mais aterrador. A forma nebulosa de Clara reapareceu no final do corredor. Não conseguimos, Paulo, disse Joana com a voz falhando. Ela ainda está aqui. O choro de Clara se intensificou, ecoando por toda a casa. De repente, as luzes começaram a piscar violentamente e a temperatura caiu abruptamente. Joana e Paulo sentiram um frio glacial e uma sensação de desespero tomou conta deles. A porta da frente bateu com força, como se alguém a tivesse fechado com raiva. A figura de Clara começou a se transformar, sua expressão angelical dando lugar a uma máscara de terror. Vocês não me libertaram, disse ela, a voz agora distorcida e cheia de ódio. Vocês apenas acordaram minha mãe. A figura sombria que antes havia desaparecido começou a se materializar ao lado de Clara. Era a mãe de Clara, uma presença opressiva e cheia de rancor.
Vocês nunca serão livres, disse ela, avançando em direção ao casal. Esta casa é nossa. Joana tentou correr, mas sentiu-se paralisada. Paulo tentou segurá-la, mas seus braços estavam frios e imóveis. A presença sombria envolveu-os, e ambos sentiram uma pressão esmagadora, como se algo estivesse drenando suas forças vitais. As luzes piscavam freneticamente e os estalos na madeira velha se transformaram em gritos e sussurros. Joana e Paulo se viram presos em um pesadelo vivo, onde as paredes pareciam fechar-se ao redor deles, sufocando qualquer esperança de fuga. Nos dias seguintes, os vizinhos começaram a notar o silêncio anormal vindo da casa. Quando finalmente decidiram investigar, encontraram a casa vazia. Não havia sinal de Joana e Paulo. Os quadros estavam virados, os móveis fora de lugar e um frio inexplicável permeava o ar. A velha casa continuou a ser um lugar de mistério e terror. A história de Joana e Paulo se tornou apenas mais um capítulo nas lendas sombrias que cercavam a propriedade. Os novos moradores, atraídos pelo preço baixo, nunca ficavam por muito tempo. Todos falavam dos uivos noturnos, das luzes piscando e do choro de uma criança que ecoava nas paredes. A escuridão na casa não foi iluminada pela verdade ou coragem. Ela permaneceu, absorvendo todos que ousavam entrar. Uma eterna lembrança de que alguns lugares estão além da salvação, condenados a perpetuar o medo e o sofrimento.